Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um dia da nossa maratona Mentalidade Próspera. E a gente vai começar daqui a 3 minutinhos, tá? Entrei aqui um pouquinho mais cedo, porque já fica tudo testado. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Pessoal aí do YouTube, do Facebook, quem estiver me ouvindo, por favor, escreve aí, tá? Escreve aí para mim, sejam muito bem-vindos. O pessoal tá entrando aí, né? Rosiane ouvindo muito bem, que bom. Rosiane tá no YouTube. Tem gente no YouTube, tem gente no Facebook. E já já vou abrir aqui também o Instagram. Michele, áudio perfeito. Maravilha, então. Coisa boa. O áudio está ótimo. Alguém aí no Facebook? Tá vendo a galera do YouTube? Não tô vendo ainda a galera do Facebook entrar. Bom, faltam 2 minutinhos pra gente iniciar. Opa, Rafael, bom dia. Como é que tá aí o som? Tá me ouvindo bem? Tá pelo Face, né? Beleza. Mais um minutinho aqui pra gente começar. Maria, né? Bom dia, escutando bem. Beleza, então. Obrigado, Rafael. Obrigado, Maria. Então é isso. Falta um minutinho pra gente entrar aqui, pra gente começar a nossa aula de hoje, que tá bem especial também. Quem aqui já está acompanhando a maratona nos dias anteriores? Alguém está acompanhando? Escreve aí, por favor, quem está acompanhando a maratona, só para eu saber se você já assistiu às lives anteriores. A gente está na reta final aqui, né? Desde o primeiro dia, todos os dias, Rosimete todos os dias, Maria Lisete desde o início, que bom. Bom saber. Ok, então. Bom dia, Betânia. Deixa eu acionar agora aqui o Instagram, né? Já deu 11 horas, hora de iniciar aqui a nossa live. E vamos lá para o Instagram. Instagram. Ao vivo no Instagram. Bom, sejam muito bem-vindos aqui a essa live da maratona da Mentalidade Próspera. Nós estamos na reta final, né, dessa maratona. E hoje o foco do nosso trabalho hoje vai ser falar sobre como destravar bloqueios sistêmicos que afetam, que impedem a sua prosperidade, né? Eu vou detalhar bem o que é isso. A gente vai fazer exercícios práticos também com a técnica da EFT. Então, sempre, né, como todas as lives, eu vou no conteúdo teórico. A gente faz exercício primeiro para limpar a mente, limpar o estresse, que a gente vai fazer já já. Depois eu parto para o conteúdo teórico, né? Um conteúdo teórico que também é aplicável, não é só teoria. Se você captar o conteúdo, você pode, né, colocar em prática e já gerar grandes transformações na sua vida. E aí depois vem exercício prático com mais técnica de EFT para que você possa internalizar mais, poder praticar o exercício no dia a dia e ter um resultado ainda maior. Bom, então é isso. Então vou começar com a nossa prática diária, que é aplicação de EFT para a gente limpar estresse, ansiedade, medo e acalmar os nossos pensamentos, acalmar o nosso corpo, acalmar a nossa mente, deixar a nossa frequência cerebral mais baixa, mais tranquila, deixar a mente mais serena. E tudo isso nos ajuda a abrir o nosso subconsciente para que ele possa ser reprogramado,
nos coloca num estado mais favorável à criatividade, à ação, à prosperidade, a gerar prosperidade, porque se você está num estado de estresse, você produz cortisol, que é o hormônio do estresse, você produz vários tipos de substâncias químicas que vão invadir o seu corpo, que vão contrair o seu corpo, que vão fazer com que a sua criatividade não funcione plenamente. Então você fica funcionando sempre muito além do seu potencial, muito aquém do seu potencial. E para você conseguir funcionar no seu pleno potencial, é necessário que você acalme a sua mente, acalme os seus pensamentos, elimine o cortisol, esteja num estado interno de descanso, no estado mental de clareza, no estado mental de serenidade. E aí você vai conseguir chegar mais perto do seu pleno potencial. Então vamos lá, vamos fazer o primeiro exercício de hoje. Então eu quero que você primeiro verifique o seu corpo e a sua mente para sentir como é que você está hoje nesse momento. Então procura sinal de tensão, dores no corpo, alguma sensação desconfortável no seu corpo, sinal de ansiedade, de estresse, de inquietação. Observe a sua mente também, se ela está serena ou se ela está mais inquieta, com muitos pensamentos, com preocupações passando pela sua mente. E vamos fazer um exercício prático para ajudar a acalmar a mente. Então, se você está participando a primeira vez aqui dessa live, e você não conhece a EFT, você vai me seguir. Nós vamos fazer uma técnica de limpeza emocional, tocando em meridianos de acupuntura, uma técnica baseada em evidências científicas que acalma o estresse, limpa a ansiedade, limpa traumas também e reduz o cortisol, né? Tem uma pessoa que falou aqui que está com cortisol alto. Essa técnica te ajuda a baixar o cortisol, isso já comprovado em experimentos científicos, usando exame de laboratório para comprovar isso, tá? Então vamos lá? Vamos começar a fazer o primeiro exercício. Se você não conhece, só me segue e sente os efeitos, tá bom? Mesmo que eu sinta esse estresse e ansiedade na minha mente e no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa ansiedade e estresse no meu corpo e na minha mente, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta a tensão na minha mente e no meu corpo, eu me aceito profunda e completamente. Ansiedade, estresse, tensão, preocupação, medo, ansiedade, mente inquieta, excesso de pensamentos, inquietação na minha mente, inquietação no meu corpo, dores, tensões, estresse, ansiedade, preocupações. Ok. Parou agora? Volta a escanear o seu corpo e a sua mente. Procura de novo os sinais de tensão, de estresse, de inquietação. Observa a sua mente. E gradua numa escala de 0 a 10 a intensidade desse estresse, dessa tensão ou ansiedade. E coloca aqui, tá? Escreve aqui para mim. Coloca a primeira nota e a segunda nota. Então, se antes estava 10, quanto é que está agora? Então, talvez esteja 8 e foi para 6. Às vezes também aumenta, tá? No começo, tá? 8 e vai para 10, pode acontecer. E aí, com o processo, depois vai limpando, vai aliviando. Então, essa é uma ferramenta que a gente pode usar no nosso dia a dia para nos ajudar a começar o dia já com a mente mais serena, o que é muito bom, né? Já influencia tudo aquilo que você vai fazer durante o seu dia.
Seu dia vai ser influenciado pelos primeiros minutos, né, de como você acorda. Adriana, de 10 para 8, Eliane, de 7 para 6, Rosimeire, né, falou angústia número 9, Simone, está fazendo diariamente, né, fez aqui o comentário, que passa tão rápido às vezes que eu não consigo ler. Ana, noto que estava 9, ficou 7, noto que o corpo fica mais receptivo a esse tipo de trabalho. Legal, vamos lá, vamos fazer uma segunda rodada e depois a gente vai vendo aí os resultados. Mesmo que eu sinta essa ansiedade no meu corpo e na minha mente, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa carga de tensão e estresse na minha mente e no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tensão, estresse, angústia ou ansiedade, eu me aceito profundo e completamente. Estresse, tensão, ansiedade, medo, preocupação, inquietação no corpo, tensão no meu corpo, tensão nos músculos do meu corpo, reflexo do estresse, dos medos e preocupações, tensão no pescoço, nos ombros, nas costas, tensão nos braços, nas pernas, aperto no coração, tensão na respiração. Mais uma vez, se auto-observa, verifica como é que você está se sentindo agora. Gradua numa escala de 0 a 10 a intensidade do estresse ou da ansiedade. É muito comum também bocejar, suspirar ao longo do processo. Arrotar também é muito comum, sentir sono. E talvez as sensações comecem a migrar de um lado para o outro. A sensação às vezes concentra, às vezes ela espalha, às vezes migra. E o mais importante é você estar observando e aplicando rodada após rodada. Ok? Então vamos lá. Teve uma pessoa que falou aqui, né? André, você havia marcado às 11. Pois é, entrei pontualmente às 11. Vamos lá, vamos fazer mais uma rodada. Mesmo que eu sinta essa ansiedade, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mente e o meu corpo tenham sido tomados pelo estresse e pela ansiedade, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse estresse na minha mente e no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Excesso de pensamentos, mente acelerada, ansiedade no meu corpo, inquietação, tensões no peito, no coração, medos e preocupações passando pela minha mente e pelo meu corpo. Tensão, inquietação, preocupação. Meu corpo é um reflexo da minha mente. Quando eu sinto medo e preocupação, quando os meus pensamentos não param, tudo isso provoca um efeito fisiológico no meu corpo. Elevação do cortisol, que é o hormônio do estresse.
Tensão na musculatura do meu corpo. Sensação de palpitação. O coração fica mais acelerado. A pressão aumenta. A respiração fica mais tensa, mais rápida, mais curta. A criatividade acaba sendo bloqueada com tanto estresse, preocupação, medo e incerteza. Observa mais uma vez o seu corpo e a sua mente e dá uma nota numa escala de 0 a 10. Paulo Francisco comentou aqui, né? Que relaxamento delicioso. Caiu de 7 para 2. Atenção, que maravilha. Então é possível que você comece a perceber talvez dores no corpo que começam a ceder, tensões que começam a mudar, a mente ficando um pouco mais clara, o corpo ficando mais relaxado, a mente ficando mais aberta. Ok? Então aí estou vendo vários comentários aqui, né? É sono extra, Deia, mente calma. Adriana estava 6, foi para 8, aumentou para 7, depois desceu para 4. Vontade de chorar, né? Também tenho recebido vários comentários assim, né? Ainda estou com vontade de chorar, mas mais calma. O choro também é uma forma de liberação emocional. Quando a gente faz EFT, a energia se move, as emoções começam a aflorar e pode ser que dê choro também, tá? Márcia Borborema, tensão no meu pescoço sumiu. Que bom. Maravilha. Marco Norberto, não consigo sentir nada. Presta mais atenção no corpo e na sua mente, tá? Talvez seja mais sutil para você. Tossir também, né? Já vi esse relato aqui. Cláudia Anísia, mente mais clara, muitos bocejos. Maravilha. Vamos lá, vamos fazer mais uma rodada. Então isso aqui é uma boa preparação, né, para o restante da aula, uma preparação também para o dia, para você passar o dia bem. Vamos lá? Tá no YouTube sim, tá, Elizabeth? Mesmo que eu sinta essa tensão, ansiedade, estresse no meu corpo e na minha mente, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mente esteja acelerada e cheia de pensamentos, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta o meu corpo e a minha mente em estado de aceleração, de tensão, de estresse e contração, eu me aceito profundo e completamente. Estresse, tensão, contração, ansiedade, medo, tensão no meu corpo, excesso de preocupações, incerteza, angústia, pensamentos em excesso passando pela minha mente a todo momento, gastando a minha energia, produzindo reações químicas no meu corpo. A minha fisiologia é afetada pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções. O estresse afeta o meu corpo. A preocupação afeta o meu corpo. O medo traz ansiedade, inquietação, dificuldade de relaxar, de focar e acalmar minha mente. Vamos lá? Se observa mais uma vez, comenta aqui como é que você está se sentindo. A gente vai fazer mais uma última rodada. Pessoal aqui do Instagram, vocês estão me ouvindo bem? Tem gente aqui falando que está baixo o som, mas eu já estou com fone de ouvido aqui, tá? Coloca a primeira nota e a última. Reconectei aqui o fone no Instagram para ver se
se melhora o som, mas talvez seja o seu som, tá? Não o meu. Ok, vamos lá. Estou aqui, 10 para 7, André sentiu sono. Né? Quem mais aqui? A gente vai fazer uma última rodada. 10 para 7 para 4, agora 2, Maria Júlia. Os pontos são doloridos, é normal. De 6 para 1. É bastante comum relatar ponto dolorido. Existe uma resistência em deixar aí, Elizabeth. É comum, tá, esse tema, essa questão da resistência em se deixar relaxar. Porque tem crenças que dizem que a gente precisa ficar preocupado, que a gente precisa ficar tenso. Que se a pessoa não está tensa e preocupada, é porque ela é desleixada. É porque ela não vai fazer alguma coisa para mudar a vida dela. É porque... ou talvez ela tenha coisas mais antigas também do passado, né? Sei lá, uma cobrança muito grande, um pai, uma mãe muito cobrador. Então a pessoa nunca consegue relaxar, porque é estranho relaxar. Tá? Então essa resistência, ela é comum, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma última rodada aqui. Qualquer uma das mãos, tá, Adriana? Mão direita ou esquerda. Mesmo que eu sinta essa tensão dentro de mim, e que eu tenha dificuldade de relaxar, de deixar que essas tensões vão embora, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta o estresse e a ansiedade na minha mente e no meu corpo, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa dificuldade em soltar as tensões, a ansiedade e o medo, eu me aceito profundo e completamente. Eu libero o medo nesse momento. Eu solto o excesso de pensamentos, a ansiedade, o estresse e a preocupação. Eu libero toda e qualquer resistência em soltar esses sentimentos. Talvez eu venha carregando crenças dentro de mim que dizem que eu não posso relaxar, ficar em paz e ficar bem. Crenças que dizem que eu devo me preocupar, que eu preciso me preocupar, que se eu não me preocupo é como se fosse até uma irresponsabilidade. Se eu não fico tenso, estressado, é como se eu não fosse agir para mudar e fazer o que eu preciso fazer. Agora eu escolho me libertar dessa crença e dessa resistência interna e entender que eu posso ficar em paz e agir ao mesmo tempo. Até de forma mais eficiente. Com a mente clara e limpa, surge a clareza mental, a criatividade. E liberto do medo, eu faço o que precisa ser feito. Eu escolho soltar as tensões, a ansiedade e qualquer resistência em segurar esses sentimentos. Escolho ficar em paz agora. Ok? Observa agora mais uma vez como é que você se sente, né? Então, já que falaram sobre essa questão da resistência, eu resolvi fazer um exercício falando sobre isso agora. Resistência em soltar. Você pode se soltar, ser feliz, e você continua sendo uma pessoa responsável, uma pessoa que age. Na verdade, você
vai se tornar até mais eficiente se você fizer isso, ok? Bom, antes de começar com o conteúdo de hoje, quero fazer um pedido para você dar um like aqui nessa live. Então dá um like agora, vai lá no botãozinho, curte a live aqui no Facebook, aqui no YouTube também, para ajudar a espalhar esse conteúdo. Quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês comentam e compartilham, mais esse conteúdo vai ser entregue para outras pessoas. Então curte, compartilha a live, isso vai me ajudar. Já estou vendo aqui que está funcionando aqui esse pedido, tá? Muito obrigado para quem está curtindo e compartilhando. E se você está assistindo essa live aqui no replay, comenta também aqui embaixo. Eu sempre volto nas lives para ver os comentários e eu quero saber o que é que você está sentindo ao fazer a live. Vamos lá. Deixa eu falar agora sobre bloqueios sistêmicos que impedem a prosperidade. Então, essa maratona é toda focada nesse tema da prosperidade. E prosperidade, quando eu falo, ela vai além do financeiro. Ela tem sim a coisa material, que é importante, mas ela vai além também das questões financeiras. Então, esses bloqueios sistêmicos afetam a sua vida em várias áreas, inclusive na área financeira. Então, o que são esses bloqueios sistêmicos? É uma coisa muito importante a gente entender, é que nós fazemos parte de um sistema maior. Nós temos o nosso sistema familiar, nós temos o nosso sistema também mais amplo, né? A humanidade inteira, existe um inconsciente coletivo na humanidade inteira. Você está imerso nesse inconsciente coletivo. Você é afetado pelo inconsciente coletivo. No momento que o inconsciente coletivo está cheio de medo, cheio de incerteza, né, como esse momento que a gente está vivendo agora, as pessoas elas são afetadas individualmente. Mas além desse sistema global, né, quanto mais próximo de você é o sistema, mais você é afetado por ele. Então você é afetado pelo seu sistema familiar, pelas crenças que a sua família carrega, pelas emoções da sua família. Então aquilo que você escolhe, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, é afetado pela energia coletiva desse sistema familiar que você está imerso. Podem existir bloqueios no sistema, né? Sempre existem bloqueios do sistema. Bloqueios que estão profundamente inconscientes, que vêm de gerações passadas, que a gente acaba herdando de alguma forma. Então, quem faz esse estudo mais aprofundado é a constelação familiar, através da prática. Então, vários de vocês já devem conhecer o que é a constelação familiar. E a constelação basicamente vai investigar esses bloqueios ocultos que podem estar afetando a vida da pessoa. Então tem bloqueios bem profundos, inconscientes, ancestrais, que talvez para descobrir seja um pouco mais difícil para se libertar deles, mas tem outros bloqueios que você mesmo gera, que é mais fácil de você perceber, que são gerados pela sua postura interna, que são gerados pela forma como você se comporta, com a forma como você se coloca dentro da sua família. Existe uma coisa em toda a família, né? E, aliás, não só em toda a família, que existe no universo, nas organizações e nas famílias, que se chama, né, lei da ordem. Cada um tem o seu lugar. Quem veio antes tem certos, como é que eu posso dizer, né? Não são certos, não sei se eu posso falar a palavra privilégio, mas quem veio antes tem uma precedência sobre quem vem depois. Essa é a ordem natural. Existe uma hierarquia. Essa hierarquia não tem nada a ver com ser superior ou inferior. Tá? Todos somos iguais em essência, mas dentro de uma instituição, dentro de uma organização ou dentro de uma família, existe uma hierarquia. Então quem vem antes está numa linha superior dessa hierarquia. Quem vem depois está mais abaixo na hierarquia. E é assim que funciona. Numa empresa isso é fácil de você entender. Na empresa tem o chefe da empresa, o dono da empresa, eles têm uma hierarquia superior e o subordinado tem uma hierarquia menor. Não quer dizer que ele é uma pessoa inferior.
ao chefe, ao dono da empresa. Na essência é todo mundo igual. Mas dentro daquela hierarquia, existem posições. Então você tem que, muitas vezes, o comportamento que você vai ter ao tratar o seu chefe não é igual ao comportamento, à forma como você trata o seu colega de trabalho que não tem uma hierarquia sobre você. Você vai se comportar de forma diferente. Se você, como subordinado, se comportar com o seu chefe ou com o dono da empresa como se você fosse hierarquicamente superior, o que vai acontecer? Será que você tem chance de crescer nessa empresa? Ou de prosperar? É claro que não. Você vai acabar saindo daquela empresa, ou você vai travar a sua vida e você não vai conseguir crescer. Mas se você obedece esse fluxo hierárquico, você cumpre o seu papel naquela hierarquia, o seu trabalho tende a fluir ali dentro, você tende a receber apoio, e você tende a ser promovido, e você tende a crescer, e quem sabe até para um emprego melhor. É assim que acontece nas empresas. Uma vez eu vi uma orientação, num lugar espiritualista, que dizia o seguinte, que o papel do subordinado é fazer o chefe brilhar. O papel, se você trabalha numa empresa e você tem um chefe, o seu papel é fazer ele brilhar. E aí muitas vezes a pessoa é subordinada e ela quer receber o mérito para ela. E quanto mais a pessoa faz isso, ela fica inquieta, ela fica ansiosa, ela fica com raiva do chefe, e a pessoa se acha mais inteligente e mais capaz do que o chefe e quer receber o mérito para ela e fica pensando assim, nossa, eu sou mais capaz do que ele, eu que deveria estar no lugar dele. O que é uma grande ilusão, porque se aquela pessoa está no lugar de chefe, se aquela pessoa está no lugar de dono da empresa, é porque o universo, de alguma forma, colocou aquelas pessoas naquele lugar. Existe uma razão para isso. Para aquela pessoa ser o chefe, você ser o subordinado. Não quer dizer que você não possa alcançar aquela posição. Você pode alcançar aquela posição também em algum momento. Você não é inferior a ninguém. Mas se você está sempre se sentindo injustiçado, ou que aquela pessoa ali não tem competência, julgando aquelas pessoas superiores, a chance de você crescer é muito pequena e você fica estagnado ali onde você está, ou até perde o emprego. Mas se você entende aquela hierarquia, faz ela funcionar bem, faz o seu chefe brilhar, aí sim é que começa a vir um reconhecimento, começa a vir uma promoção, começa a vir um aumento, começa a vir uma nova oportunidade em algum outro lugar, porque você é bem-vindo ali, você faz a coisa fluir, você faz a coisa funcionar. E aí você cresce. Quanto menos você precisa de reconhecimento, mais você vai ser reconhecido. Quanto mais você faz a empresa crescer, sem ficar chamando mérito para você, maior a tendência de você ser reconhecido e crescer. Bom, então nas famílias existe também essa hierarquia. E aí você deve respeitar essa hierarquia. Então, por exemplo, eu vou falar especificamente sobre isso, porque é uma coisa que eu vejo acontecer muito e que bloqueia a vida de muita gente. Então, seu pai e a sua mãe, eles vieram antes de você. Então, por isso você tem... eles estão numa hierarquia, eles estão aqui numa hierarquia mais alta, e você veio depois, está numa hierarquia menor. O que é que isso significa? Que você deve ter um comportamento de alguém que está numa hierarquia menor. Um comportamento de respeito, um comportamento de ser grato, um comportamento... Não é um comportamento subserviente, não é um comportamento de fazer tudo o que eles querem que você faça. É um comportamento de respeito e de não julgamento do seu pai e da sua mãe. Aí você fica no lugar de filho. Então, se você fica no seu lugar de filho, cumpre o seu papel como filho, a sua vida ela vai fluir melhor. Relacionamento flui melhor, dinheiro flui melhor, prosperidade flui melhor. Se você sai do seu lugar de filho e quer de repente ser superior na hierarquia ao seu pai e à sua mãe, através de comportamentos que geram isso, através de pensamentos que vão gerar essa suposta, você não consegue hierarquicamente ser maior do que eles, porque você veio depois. Mas se internamente você gera isso, a sua vida começa a sofrer bloqueios.
a energia não flui, a prosperidade não acontece na sua vida. Então, é muito importante você manter a ordem, você manter a hierarquia e ficar no seu lugar de filho. Como é que você sai do seu lugar de filho? Quando, por exemplo, você julga a forma como o seu pai se relaciona com a sua mãe. Quando você tenta interferir na dinâmica do relacionamento, por exemplo, do seu pai com a sua mãe, você saiu de um assunto que é seu. Aquilo não é seu. É a mesma coisa de você estar numa empresa e estar lá, né, o chefe, os sócios lá, tendo um conflito, e você querer tomar partido, querer aconselhar como é que um deve se relacionar com o outro. Aquilo não é da sua conta. Os dois têm uma história, né? O seu pai e a sua mãe têm uma história muito mais antiga, muito antes de você nascer, e essa dinâmica diz respeito somente a eles dois. Quando você sai do seu lugar de filho e quer, né, aconselhar, ou você critica, ou você condena o que aconteceu, você está saindo do seu lugar de filho e está tentando assumir um posto na hierarquia que não é seu. Então, quando você julga o comportamento, não só a relação do seu pai ou da sua mãe, mas você julga o seu pai, você julga a sua mãe. Então, o seu pai bebe, você julga o seu pai porque ele bebe. Ou o seu pai tem uma vida financeira ruim, que você que não é próspera, que não é abundante, e você julga o seu pai. Ou a sua mãe tem um comportamento com seus irmãos que você não aprova, e aí você julga, você briga, você bate de frente, ou você fica remoendo aquilo por dentro. Então você está julgando. Quando você julga o seu pai e a sua mãe, a sua vida começa a travar. Quando você quer aconselhar o seu pai ou a sua mãe como eles devem viver a vida, como eles devem cuidar da saúde, como eles devem se comportar socialmente. E é muito comum isso começar a acontecer quando os pais vão envelhecendo. Então, no começo, você não faz isso. Quando você é criança, você está plenamente na hierarquia. Quando você tem ali, 2, 3 anos de idade, 4 anos, não tem como você tentar burlar essa hierarquia. Só que você vai crescendo, né, e fica adolescente. Quando está adolescente, acha que sabe de tudo, né? Fica adulto, cresce, os pais vão envelhecendo, e aí existe uma tendência nos filhos de achar que agora eles sabem mais do que o pai e a mãe. Tem mais sabedoria do que o pai e a mãe. Tem mais conhecimento, sabe melhor como é que lida com a vida, com a saúde, como é que se cria os filhos, o que deve fazer, o que não deve fazer, e começa a interferir nisso. E o que acontece é que quando você faz isso, geralmente não surte o efeito que você gostaria, né? Gera conflito, gera briga entre você e os seus pais, e a sua vida não flui. Você está se colocando como se você fosse superior a eles, como se você tivesse mais sabedoria do que eles. E você veio depois. Eles têm um histórico de vida, eles têm a própria sabedoria. Então não caia nessa, tá? De achar que você tem mais sabedoria, que você sabe melhor. Você tem o seu ponto de vista. Você não tem que seguir o que eles querem que você siga, ou o que eles acham que é melhor para a sua vida também. Você tem direito a ter a sua própria opinião, mas é ter uma postura de humildade interna e reconhecer a sabedoria deles. Reconhecer que eles vieram antes. Reconhecer que eles, inclusive, vieram muito antes de você, que já viviam muito bem sem você, e que eles sobrevivem sem você também. Eles vão tocar a vida deles sem você. Se você morrer, se você desaparecer e não tiver mais contato, eles vão tocar a vida deles até o fim sem você. Eles tocavam antes de você existir. Então, e essa postura, ela tem que prestar muita atenção nos detalhes, para você nunca sair da sua postura de filho, em tratar seu pai e a sua mãe de forma respeitosa. Você tem o direito de ter a sua própria vida, por exemplo. É muito saudável que você cresça, se torne um adulto e vá ter o seu próprio espaço para você viver da forma que você quer viver, da forma que você acredita. Você não precisa
viver da forma que eles querem que você viva. Você tem esse direito, mas aí você sai da casa dos seus pais, cria a sua própria vida, cria a sua própria família, e aí você vive da forma que você quer, da forma que você acha que deve viver. Então, aconselhar os pais também, né, financeiramente, como é que eles devem aplicar o dinheiro deles. Em empresa familiar acontece muito isso, né? Então, o pai construiu um negócio de sucesso, o pai ou a mãe, e aí os filhos vão crescendo, fazem parte do negócio, e agora eles querem dizer como é que deve ser aquele tipo de investimento. Eu lembro de uma vez uma aluna, né, num curso sobre prosperidade, eu falei sobre isso, né, sobre a hierarquia, e ela falava que o pai dela ligava para ela e contava muito problema. Eles tinham uma empresa familiar, né, são portugueses, e o pai falava os problemas que estavam acontecendo na empresa, isso, aquilo, outro. Era uma dinâmica muito comum. E toda vez que ele contava os problemas, ela ficava dando solução. Por que você não faz isso? Faça aquilo, age assim. Né? E sentindo que o pai era teimoso, sentindo que o pai não conseguia resolver. Então tinha esse julgamento interno e ficava dando conselho para ele como resolver os problemas da empresa. O resultado disso era conflito, era briga toda hora. Ela discutia com ele no telefone e não chegava a lugar nenhum. E aí depois que ela ouviu essa explicação, né, sobre a hierarquia, que ela entendeu que ela estava saindo do lugar dela de filha, e até tem duas hierarquias aí, ela é filha e é funcionária dele. Então ela parou de aconselhar, começou só a ouvir o pai, e se o pai perguntasse alguma coisa, ela falava: pai, eu acho que você tem mais experiência do que eu. Eu acho que você sabe resolver isso até melhor do que eu. E os conflitos simplesmente acabaram de uma hora para outra. Então ela passou a respeitar a sabedoria dele. Uma outra vez, uma aluna, uma pessoa que eu atendi num evento desse online, a mãe dela já era bem idosa, precisava de cuidados, né, que ela cuidasse da mãe. A mãe já não estava mais podendo cuidar de si mesma, né, então até comprometida mentalmente. Só que ela falava da mãe como se ela estivesse falando de uma criança. Ela dizia assim, sabe, eu deixo a minha mãe na creche e faço isso e aquilo outro. Eu trato a minha mãe eu trato a minha mãe como se ela fosse uma filha. Eu falo com a minha mãe como se ela fosse um bebê. E eu vi aquilo tudo, né? Perguntei assim: como assim você deixa sua mãe na creche? Uma creche? É esse o nome do lugar? Eu não conheço creche para adulto. Não, é o lugar que eu deixo ela. Eu que falo que é creche. Olha, creche é o lugar onde a gente deixa criança. Adulto a gente não deixa na creche. A gente pode deixar no abrigo, né, no lar de idoso, ou sei lá. Mas não é na creche. Então, ela é teimosa, não faz aquilo que é para fazer, não toma os remédios, ficar interferindo na saúde do seu pai e da sua mãe, como é que eles devem cuidar da saúde, que remédios eles devem tomar, que é teimoso, que não quer seguir a recomendação dos médicos. Então tudo isso é você sair da sua hierarquia e tentar interferir como se você fosse pai e mãe dos seus pais. Então eu falei para ela o seguinte: olha, você deve cuidar da sua mãe como uma filha cuidando da mãe, e não como uma mãe cuidando da filha. É uma outra postura. Então não é porque ela perdeu a capacidade de se cuidar que agora ela virou sua filha. Ela continua sendo sua mãe. E você pode cuidar dela como uma filha cuida de uma mãe. Então isso por si só já pode gerar, se comportar dessa forma gera muita trava, e a vida dessa pessoa não funcionava, não fluía, ela não tinha a própria família, ela não conseguia prosperar por conta para mim, em grande parte, por conta desse tipo de comportamento de tratar os pais como se eles fossem filhos. Então tem várias nuances dessa quebra de hierarquia. Qualquer tipo de julgamento que você faz com relação ao seu pai, à sua mãe, acaba gerando essa mudança interna de postura, tá? Mesmo que você não fale. Então por isso que é muito importante também você limpar mágoa, ressentimento, traumas que você tem na relação com seus pais.
Porque toda vez que você guarda um sentimento de rejeição de uma situação que aconteceu, né, de críticas que você sofreu, e talvez você tenha sofrido crítica, abuso emocional, abuso físico, muitas pessoas passaram por isso. Quando você guarda essas emoções do passado, você vai sentir raiva, você vai sentir rejeição, e você vai julgar o seu pai e a sua mãe automaticamente. É automático, tá? Se você guarda essas emoções antigas, você vai entrar no julgamento e você vai sair da hierarquia internamente. Então, uma das coisas que eu observo que mais ajuda os filhos a voltar para o lugar do filho, né, do filho que ele é limpar traumas, ressentimentos, mágoa do pai e da mãe, trauma de rejeição, não importa o que eles tenham feito, você pode se libertar dessas emoções antigas que você carrega. E aí, quando você limpa essas emoções e volta para o seu lugar automaticamente, né, ao limpar as emoções, você começa a compreender melhor o seu pai e a sua mãe, a aceitar o que aconteceu no passado, aceitar sem julgar. Você começa a sentir que eles fizeram realmente o melhor que eles podiam fazer diante do conhecimento que eles tinham, diante do que eles receberam dos avós, né, dos seus avós, que eles fizeram o melhor que estava ao alcance deles naquele momento. Mas esse saber, né, não é só uma coisa racional, porque talvez você saiba disso racionalmente. Ainda mais se você é uma pessoa que está lendo sobre autoconhecimento, faz terapia, muitas vezes você sabe disso intelectualmente, que os meus pais fizeram o melhor que eles puderam fazer. Mas emocionalmente você ainda tem uma criança ferida, que julga o seu pai, que julga a sua mãe, que sente raiva. Então você precisa limpar essas emoções do passado, fazer um trabalho aprofundado para limpar tudo isso, e aí você vai juntar o saber intelectual de que eles fizeram o melhor que eles sabiam fazer, o que eles poderiam fazer, ao sentimento aqui no coração de que eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer. E aí acaba o julgamento. Acaba, mas ele deveria, mas poderia ter sido assim, mas eu queria que tivesse sido assado, mais isso, mais aquilo outro, eu vou fazer melhor do que eles, para um sentimento assim, às vezes de superioridade, né? Eu vou ser melhor do que eles. E frequentemente quem fala isso acaba repetindo os erros de forma inconsciente, às vezes até de maneira pior do que os pais fizeram. Ou você vai para um extremo oposto que também não é saudável. Ou você realmente consegue fazer diferente, né, e melhor naquele aspecto, e outros campos da sua vida simplesmente não fluem, não funcionam. Então, o seu pai bebe, você julga o seu pai porque ele bebe, aí você casa com uma pessoa que bebe. No caso do homem, julga o pai porque o pai bebe muito e depois desenvolve também o vício da bebida. Eu lembro de uma pessoa que trabalhou na minha casa, né, que o filho dela, né, na infância, era muito apegado ao pai, e o pai era viciado em crack, o pai dele. E aí, quando ele foi ficando adolescente, ele interferia muito na relação desse pai com essa mãe, e começou a ficar com raiva do pai, começaram a ter brigas em casa, né, com esse pai. Ele começou a xingar o pai, que o pai era viciado, né, brigava muito com esse pai. E pouco tempo depois eu soube que esse menino, né, esse adolescente, já ficando adulto, ele começou a usar droga também. Então aquilo que ele mais tinha raiva no pai, que ele mais criticava, ele simplesmente repetiu, né, sem perceber, de forma inconsciente. Então por isso que é muito importante você ficar no seu lugar, respeitar a hierarquia e entrar em contato com o sentimento de gratidão pelo fato do seu pai e da sua mãe terem sido o portal que trouxe você para essa vida. Essa é a maior função deles. É o maior presente que você poderia ter recebido. E essa função eles cumpriram com excelência. Eles podem podem ter feito um monte de coisa ao longo da vida que não foi perfeito, que não foi conforme você gostaria. Mas essa função eles cumpriram com muita perfeição. E é a mais importante, porque sem isso nada mais faz sentido.
sem a vida que você recebeu, nada mais faz sentido depois. Então, se conectar com essa gratidão pelo fato de você ter recebido a vida através deles. Ok? Então, isso é muito importante. A gente vai fazer um exercício prático para trabalhar isso agora um pouco, tá? Já a gente vai fazer. Antes de fazer o exercício prático, eu estou vendo aqui vários comentários aqui bem interessantes, né? O pessoal gostando aqui. A gente está chegando na reta final dessa maratona Mentalidade Próspera. E na quinta-feira, né, eu vou abrir uma turma do programa Mente Próspera para quem quiser dar os próximos passos e se aprofundar na prosperidade. Só que eu vou fazer uma condição única, especial, que eu nunca fiz antes. Vai ter um desconto que eu nunca fiz antes e que eu não pretendo repetir. Tá? Então, se você quer se aprofundar comigo, entrar no Mente Próspera por um valor que jamais eu fiz antes, você tem que entrar no grupo VIP, tá? É um grupo no WhatsApp que a gente criou. Aqui no Facebook tem o link para você entrar no grupo VIP. No YouTube também, na descrição do YouTube tem o link. Eu vou postar também esse link aqui nos comentários. Então, grupo VIP. E nesse grupo VIP é onde nós vamos revelar esse desconto. Quem está no grupo VIP vai ter prioridade para poder acessar com o desconto. Quem não está no grupo VIP não vai ter esse desconto, tá? Então, entra aí nesses grupos, né, no grupo do WhatsApp. O grupo é silenciado, eu mando poucas mensagens, só a partir depois eu vou explicar como é que vai funcionar o desconto, mas eu posso adiantar que eu nunca fiz esse valor e não pretendo repetir, ok? Não pretendo repetir. E por que eu estou fazendo isso agora? Né? Tem algumas razões. Né? Então, para mim, nós estamos vivendo esse momento especial, né, de quarentena, um momento diferente, um momento intenso, então eu quero dar acesso a mais pessoas nesse momento, poderem acessar o Mente Próspera, poderem estar sendo acompanhadas por mim durante o Mente Próspera. Esse mês é o mês do meu aniversário, vou fazer 44 anos agora, e também eu estou comemorando uma nova parceria com um novo sócio que vai me ajudar aqui a fazer o Instituto FT Brasil crescer. E esse é o primeiro trabalho que a gente está fazendo juntos aqui, através dessa maratona. Então, tenho várias razões para comemorar e também razão para abrir essa chance agora, nesse momento, para que mais pessoas possam participar, tá bom? Então, se você está no Facebook e no YouTube tem na descrição do vídeo tem o link, coloquei também aqui nos comentários. No Facebook também tem na descrição do link, tem esse grupo do WhatsApp, clica nele, entra, participa, que na quarta-feira a gente vai revelar esse valor com desconto para você poder participar do Mente Próspera, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer agora um exercício prático. Tá. Pedi mais uma vez para vocês compartilharem e comentar aqui nesse vídeo, né, curtir, compartilhar. Vamos lá, vamos fazer um exercício prático. Quero que vocês façam aqui junto comigo. Sim, quem está no Instagram, vai no link da bio aqui do Instagram e você vai poder entrar no grupo VIP também, ok? Então faz quando terminar a live, vai no link da bio e entra no grupo do WhatsApp. Vamos lá. Esse exercício que a gente vai fazer é mais como se fosse uma meditação, né, com rodadas positivas de EFT, para internalizar um pouco disso que eu falei aqui, ok? Então vamos lá. Mesmo que eu tenha saído da ordem na minha família, saindo do meu lugar de filho ou de filha, eu me perdoo. Me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha saído do meu lugar, gerando conflito, bloqueios para a minha vida, conflito com os meus pais, eu sinto muito por isso. Me perdoo.
e me aceito profunda e completamente. Eu sinto muito por ter julgado meu pai e por ter julgado a minha mãe. Eu sinto muito por ter saído do meu lugar de filho ou de filha, me sentindo superior, deixando de reconhecer a sabedoria do meu pai e da minha mãe. E agora eu entendo quanto conflito isso causou com os meus pais e quanto isso tem bloqueado a minha vida e a minha prosperidade. Papai, eu sinto muito. Mamãe, eu sinto muito por isso. Eu não tinha consciência. Agora que eu tenho essa consciência, eu volto humildemente para o meu lugar de filho. E sinto muito pelos meus julgamentos. Papai, eu reconheço a sua sabedoria. Mamãe, eu também reconheço a sua sabedoria. Vocês vieram muito antes de mim. E tem todo um conhecimento e uma sabedoria que eu honro e respeito. E mesmo que em muitos momentos eu não concorde, eu continuo honrando e respeitando o seu conhecimento e a sua sabedoria. Eu sinto muito por ter saído do meu lugar de filho, por tê-lo julgado, por tê-los aconselhado muitas vezes numa postura de superioridade. Eu agora entendo o quanto isso bloqueia o nosso relacionamento e o quanto isso bloqueia a minha vida. Eu escolho humildemente voltar para o meu lugar nessa hierarquia. Eu escolho agradecer. Escolho agradecer ao meu pai e à minha mãe por terem sido o portal que me trouxe até essa vida. A minha vida veio através da vida do meu pai e da minha mãe. Eu sou muito grato por isso. E nessa função, eles foram perfeitos. Eu sou muito grato por isso. Essa foi a função mais importante que os meus pais cumpriram. Eu escolho reconhecer isso todos os dias. E assim a minha vida vai ficando mais leve, mais fluida. E eu consigo receber essas bênçãos que vêm do meu pai e da minha mãe. Toda a sabedoria deles. Tudo que eu herdei, tudo que eu aprendi. E assim eu consigo construir uma vida plena, com relacionamentos saudáveis
e cheia de prosperidade. Ok? Observa agora como é que você sentiu. Então, esse foi um exercício, né, para a gente internalizar, né, o conceito daqui do que a gente falou, para ajudar também a gerar sentimentos de gratidão. E, conforme eu falei antes, é muito importante que você comece a limpar as velhas emoções do passado, da relação com seu pai e com a sua mãe, para que você possa se libertar mais profundamente desses julgamentos e voltar cada vez mais para o seu lugar. E lembrando que respeitar e honrar não quer dizer fazer tudo o que eles querem que eu faça, seguir a vida que eles querem que eu faça. Você pode ouvir o que eles têm a dizer e dizer, eu entendo, mas eu sigo o meu caminho. E com a postura de humildade. Com a postura de filho. Uma postura de reconhecer a sabedoria deles. E é só isso. E a sua vida vai fluir. Faça isso, vai ser bom para você. Legal, né? Depois eu vou ler aqui alguns comentários e chamando de novo aqui para o grupo VIP. Então, quem quiser participar dessa promoção que a gente vai fazer, né, na quarta-feira a gente vai revelar essa promoção, Mente Próspera, um desconto que eu nunca fiz antes e que eu não pretendo repetir. Então, entra no grupo VIP, o link está aqui no Facebook, está aqui também no YouTube, na descrição, né, do vídeo. Nesse grupo eu também vou dar mais material em PDF para vocês também, então vai ter recompensas em PDF falando sobre prosperidade, algumas coisas aqui da jornada, né, dessa maratona, e alguns outros PDFs também que eu vou colocar disponível para você lá dentro do grupo VIP. Ok? Então é isso. Amanhã eu quero contar com a sua presença mais uma vez ao vivo para o nosso encontro da Maratona Mentalidade Próspera. Então, amanhã, pontualmente às 11 da manhã, eu entro mais uma vez com mais exercício prático de EFT, conteúdo e prática para você desbloquear a sua prosperidade. E é isso. Até amanhã, então, um abraço.